Você sabe o que é fé? Já parou para pensar sobre isso? Muitas vezes nós achamos que sabemos algo, quando na realidade nós nunca estudamos sobre o assunto. Em um vídeo de 7 ou 8 minutos, obviamente não dá para trazer todas as definições, mas eu quero tentar te ajudar com esse assunto, pelo menos te dando um ponto de partida. Se você fizer uma pesquisa no Google, você vai encontrar várias definições a respeito de fé, e talvez empiricamente você conheça algumas delas. As principais são: fé é um salto no escuro. Algo como caminhar em direção ao desconhecido sem saber aonde vai, mas com a certeza ou a convicção de que as coisas vão dar certo. Uma outra maneira de descrever fé é como se ela fosse um pensamento positivo, uma concentração da mente onde você acredita que algo vai dar certo porque você está se esforçando mentalmente para isso. E alguns até acreditam que fé seja uma corrente de pensamento positivo que vai fazer com que alguma coisa aconteça. De fato, as pessoas classificam isso como fé, mas isso não é fé de acordo com as Escrituras. De acordo com a Bíblia, em Hebreus capítulo 11, versículo 1, fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. E o que este versículo significa? O que acontece nesse texto e nessa definição que a Bíblia traz é algo muito especial, porque esta definição é uma definição ampla, concreta e é uma definição profunda. Nas duas proposições, você vai encontrar a junção entre crer e crença. Você encontra na primeira delas a certeza, nos remetendo a crer, e aquilo que se espera, nos remetendo a crença. Na segunda proposição, você vai encontrar convicção, nos remetendo a crer, e você vai encontrar fatos que se não veem, nos remetendo à crença. A ideia é que fé é crer, acreditar, de coração e de mente, com toda a convicção, numa crença. E que crença é essa? Obviamente, a Bíblia está falando a respeito do conteúdo dela mesma. Ela está falando a respeito das promessas que foram feitas no Antigo Testamento, das revelações que Deus trouxe através dos pais, através dos profetas, dos sacerdotes, de formas naturais e de formas sobrenaturais, falando aos homens a respeito da sua vontade. Quando nós pensamos nesta crença que esperamos e de fatos que nós não vemos, nós estamos pensando nos acontecimentos do Novo Testamento, na encarnação de Jesus Cristo, na sua vida, na sua morte, na sua ressurreição. Nenhum desses fatos nós vemos, mas nós temos convicção no conteúdo que a Bíblia traz de que esses fatos realmente aconteceram. E não apenas isso, nós cremos no conteúdo que nos é oferecido a partir do momento em que Jesus, revelando a história e revelando os seus propósitos, nos faz promessas sobre o futuro. Nós não temos condições de enxergar o que vai acontecer após o juízo final e na nova terra que o Senhor há de fazer quando Ele renovar toda essa terra onde nós estamos vivendo. Mas nós cremos que Jesus afirmou que lá viveremos em paz, sem choro, sem lágrimas, sem morte, sem dor, e por termos a convicção de que o que o Senhor Jesus disse é firme e verdadeiro, nós acreditamos e temos convicção disso mesmo que a gente não tenha condição de vê-lo agora. Isso é fé, é crer na verdade, é a certeza de que esperamos com uma confiança inabalável aquilo que Deus prometeu, aquilo que Deus falou. Isso é fé. Se isso é fé, por outro lado, todas as vezes que você é chamado a depositar a sua confiança em outro objeto, senão na verdade expressa na palavra de Deus, que inclusive muitas vezes é também chamada de fé no Novo Testamento, você vai encontrar em algumas ocasiões autores fazendo referência àquilo que recebemos dos nossos pais como fé, a fé que nós herdamos dos nossos pais. Ele está falando o quê? Está falando da verdade, está falando da palavra de Deus. Também aqueles que creem nisso são chamados de os da fé, fazendo referência ao fato de que nós seguimos esse conteúdo que nós recebemos. Já as pessoas que depositam a sua convicção e a sua crença em algo diferente das Escrituras, que traz essa verdade sólida e absoluta para as nossas vidas, estão iludidas e enganadas, porque depositam a sua convicção, a sua crença, a sua esperança em objetos falíveis, em objetos enganosos. Por exemplo, quando alguém chega e diz para você, tenha fé em si mesmo, essa proposição é um grande engano e parte de uma premissa falsa. Quando você deposita a fé em si mesmo, você está acreditando que você é uma pessoa segura para se ter confiança. E eu pergunto, você é assim?
nós falhamos e nós erramos, e erramos feio, e erramos muito. Depositar a confiança em si mesmo é um grande risco. Depositar a confiança em outras pessoas é um risco maior ainda. Nós temos exemplos aos montes a respeito disso. Se você pensar, por exemplo, nas promessas feitas por políticos, esse é um bom lugar para você depositar a sua confiança? Não é. Porque sempre que você deposita a sua crença, a sua confiança em qualquer outro lugar, senão na palavra de Deus, que é a verdade, você está correndo o risco de se frustrar. Por isso que um convite a crer em si mesmo, ou a crer em objetos que são inanimados, criados pelas mãos dos homens, que precisam de uma ação sua para serem movidos de um lugar para outro, como muitas pessoas fazem, depositando a confiança em amuletos, em objetos de barro, de ferro ou de qualquer outra espécie. Todas as vezes que você faz isso, você está praticando uma tolice, porque você está depositando a sua fé e a sua confiança em objetos que são menores do que você mesmo. E se você já não é digno de uma confiança a respeito do futuro, porque nós não sabemos o que vai acontecer conosco amanhã, nós somos mutáveis, quanto mais você depositar a sua confiança em objetos que são inferiores a você. Por isso, a fé verdadeira, a fé de acordo com as definições que nós encontramos na própria Escritura, é quando você deposita a sua confiança de forma inabalável na verdade, naquilo que Deus propõe, naquilo que Deus fala, naquilo que Deus é. Por isso, meu conselho a você é que você experimente essa fé verdadeira. Infelizmente, essa fé não pode ser produzida pelo próprio homem. Naturalmente, nós somos quase que magneticamente levados para a fé em lugares errados. Mas a fé, na verdade, ela é um presente de Deus. A Bíblia diz que a fé é um dom de Deus. Deus nos dá isso. E quando Deus nos dá essa fé faz a transposição entre as nossas razões e a nossa lógica e aquilo que o Senhor falou nas Escrituras. Por isso, a fé capacita você a fazer uma ponte entre a razão e o objeto da crença, que é a palavra do Senhor e o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Deus nos concede a fé, uma ponte é construída entre o que é material e o que é imaterial, entre o que é lógico e o que é sobrenatural, sem que uma coisa descredencie a outra. A fé não é algo que te leva para um ambiente de obscuridade ou de ignorância. Aqueles que têm fé em Cristo Jesus e na palavra de Deus podem estudar, podem ler muitos livros, e à medida que você lê, a sua mente se abre e você compreende verdades que antes estavam obscuras para uma mente sem fé. Por isso, é imprescindível que Deus coloque fé no seu coração. E por isso a minha oração é que você que está curioso para saber o que é fé, a minha oração é que Deus comece enchendo a sua vida e o seu coração desta fé maravilhosa que te capacita a crer na verdade, que é a Escritura. E a partir daí você pode estudar, você pode se aprofundar, e você pode conhecer, e você pode viver esses caminhos da fé com muita alegria, com muito entusiasmo, porque só a fé na verdade nos capacita a cruzar esta vida com alegria, com entusiasmo e com a convicção de que ainda que a gente não veja, mas aquilo que o Senhor prometeu se cumprirá. Que Deus te abençoe e encha o seu coração de fé.